existe uma lenda interessante. Polônia, em Yiddish, é Poilen. Em hebraico, é Polin. Quando você escreve a palavra Polin, você escreve assim. Podemos escrever assim, Polin. Vou talvez escrever com letras capitais, Polin. Existe uma lenda que diz que você pode pegar esta palavra Polin e dividi-la em dois. Em hebraico significa Polin. Aqui você vai descansar. Havia uma tradição antiga judaica que os judeus vão descansar na Polônia 1000 anos, não mais. Polin, aqui você pode deitar um pouco, você não vai ficar para sempre lá. Você pode colocar a cabeça um tempo. A tradição era 1000 anos. Polin, aqui você vai descansar. E realmente o judaísmo polonês acabou mais ou menos 1000 anos depois. Hoje, um pouquinho, alguns homens de negócios vão, voltam, mas não é mais uma comunidade organizada como era. Um segundo acontecimento que vai trazer uma leva de judeus bastante grande para a Polônia e os países vizinhos, vai ser o que nós chamamos a Praga Preta. Todo mundo escutou falar da peste que pegou a Europa, era chamada Praga Negra ou Preta, não sei como se chama. Peste Negra. E nós sabemos da história que na Suíça alguns judeus foram forçados a admitir, uma mentira total, obviamente, como se fosse que eles envenenaram os poços. E isto se espalhou pela Europa, e pensaram que os judeus estão causando esta peste, e houve pogromes, e houve perseguições e matanças de inocentes, centenas de milhares, literalmente. Isto foi prejudicial para os judeus, morreram muito, mas muita gente. Isto, de novo, judeus assustados, porque a matança era principalmente na Alemanha, Suíça, França. Onde que os judeus foram? Os judeus foram para a Polônia. Foram para Lituânia. E aqui, nestes séculos 11, 12, 13, que nasce o Yiddish. Muito importante o Yiddish, que é a língua judeu-alemã, que é a língua dos judeus ashkenazim, nasceu naquela época, porque eram judeus alemãos que foram principalmente para a Polônia. Claro, com o tempo entraram algumas palavras slavas dentro e assim diante, mas o Yiddish nasceu naquela época. E o Yiddish é uma cultura para si. Judeus falaram Yiddish durante 700, 800 anos. Muitas vezes nossos avós, bisavós não sabiam a língua do lugar, apenas Yiddish. Talvez vocês encontraram judeus destes, que viveram num país e não sabiam a língua do local. De tanta autonomia que gozaram no seu shtetl, viviam uma vida judaica sem saber o que acontecia lá fora. 1349, se nós temos 1096 a primeira leva, 1349 a peste negra preta, a segunda vez, uma grande leva de judeus para a Polônia. Existem até provas arqueológicas, por exemplo, Matsevot, velhas estelas, pedras tumulares de 1200, 1300. Existem moedas e assim diante que comprovam, na verdade, que os judeus já estavam na Polônia em século 12 e 13. Quando chegaram a esta segunda leva, o rei Casimir III, que era chamado Casimir o Grande, recebeu eles bem. Ele entendeu que os judeus estão chegando, são gente que entende de negócios, são gentes que sabem trabalhar a moeda, a valuta e assim diante. Ele fez direito, ele deu privilégios para os judeus. E assim continuou mais tarde seus descendentes, que foi Casimiro IV. Deram privilégios para os judeus. Acontece que o judaísmo na Polônia cresceu de uma forma fantástica, mas isso foi indo pouco a pouco. No começo,
E aqui nós estamos agora no século XIV e XV. No começo, os judeus na Polônia, porque agora já temos dezenas de milhares, com essas duas leves, vai ter uma terceira um pouco mais tarde, vamos falar daqui a pouco, dependiam ainda do judaísmo alemão. O que significa? Os sábios vinham todos da Alemanha, os grandes rabinos da Alemanha, os livros da Alemanha. Onde é que mandava os jovens estudar? Na Alemanha. Tudo, como o judaísmo grande, os sábios, era tudo na Alemanha e na França, eles que na verdade importavam de lá, não tinham ainda suas próprias escolas. Dependiam muito, e a língua era o judeu alemão. Mas isto vai se inverter no século XVI, de repente. Os judeus na Polônia, com os direitos, os privilégios que eles tiveram, começaram a instituir escolas, Talmud Torah, Heider, e começaram a ensinar. Começou, na verdade, de repente, a florescer as comunidades. Judeus viviam não apenas nas grandes cidades, as três grandes cidades, Lvov, hoje chamado em alemão Lemberg, Cracóvia e Lublin, mas os judeus tinham direito e gozavam de liberdade bastante para poder morar nas pequenas cidades também. E pouco a pouco começaram a nascer pequenas comunidades nos Stettler, na Polônia. Casimiro IV, 1442, 1490, recebeu muito bem os judeus e deu proteção para eles, permissão de viver em qualquer lugar sem sinal distintivo, que tinha em vários lugares da Europa. Os judeus tinham que vestir um chapéu diferente na Alemanha, ou algum sinal. Na Polônia não. Gozavam de uma liberdade muito, muito boa. Não vamos esquecer que naquela época a Polônia está seguindo, como toda a Europa, um sistema feudal. O que significa? Existe a nobreza, existe a massa do povo. A nobreza são duques e barões, etc, etc. O que nós chamamos em Yiddish o conceito do Poritz. O Poritz. O que é o Poritz? É o dono, o senhor das terras. Tem um nome em português, talvez melhor. O senhor feudal. O senhor feudal. Ele é o dono das terras. Os judeus estão arrendando. O que faz a maioria dos judeus? Eles arrendam um molinho para servir, na verdade, farinha. Arrendam os albergues, em Yiddish, a Kretschmer, e lá passam as pessoas, os bares. Eles são aqueles que fabricam a vodka, a cerveja. Eles mexem com dinheiro. Eles são aqueles que emprestam dinheiro. Negociam com a aristocracia. Isso é muito importante entender. Os judeus estão pegando posições chaves que a nobreza está usando eles para cobrar, por exemplo, impostos. Se os judeus se tornam um cobrador de impostos, eles estão em posições chaves, também de artesanato, de textil e assim diante. Naquela época, estamos fim do século XV, tem comunidades judaicas florescendo, dependendo ainda da Alemanha, com liberdade, Stettler, Yiddish. Temos mais uma imigração, menor, mas também que existe. 1492, o que acontece? A expulsão dos judeus da Espanha. Alguns anos depois, a expulsão dos judeus de Portugal. Grande maioria dos judeus que foram expulsos, para onde foram? Amsterdã, Hamburgo, Turquia, Salônica, Grécia e assim diante. Sabemos. Mas uma minoria, que não muito se fala a respeito, foram para os países do leste. Muitos Ashkenazim, sem saber, são descendentes dos judeus Faradim. Coisa interessante. Por exemplo, em Poznan, uma cidade importante, Poznan, em Yiddish Poznan, nesta cidade existia uma rua, escreve o sexto Rebbe de Lubavitch, que se chamava a Rua dos Portugueses, de tantos judeus portugueses que vieram da Inquisição. Família Rapaport, todo mundo escutou falar, um nome ashkenazi. São judeus que são de Porto. O nome deles era Rofé Porto. Rapaport, todos os Rapaport são descendentes de judeus faradim.